É convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Bernardo de Claraval, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. São José Puríssimo e Castíssimo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou ler aqui do livro, porque fica melhor para mim, tá? A gente parou na página 15. A gente está na página 15? Não, engraçado. Ele fala página 15, mas não é. Tá, já sei, já entendi. Página 27 aqui. Então, nós estamos estudando sobre os 7 pilares da consciência. Eu estou fazendo uma espécie de resumo para depois a gente deixar isso tudo bem gravado na nossa alma, né? Ai, meu Deus. Por quê? Peraí, só um minuto, gente. Olha só, não vai dar. Se não vai ficar latindo assim. Tá lá. Não e não. Perdão, gente. Cachorro é um negócio assim. Então, eu estou fazendo um resuminho e colocando outras coisas para a gente depois ter isso bem gravado na nossa alma. Então, a gente vai continuar lendo, eu vou continuar fazendo os comentários. Eu acho que a gente leu tudo sobre boa vontade. Ou não, vocês lembram? Ai, não, Brahma, não vai dar para você ficar latindo assim. O que que eu faço? Não pode. Gente, só um minuto. Eu já botei água benta e não sei o que que é. Qual é o seu problema? O seu problema qual é? Ai, gente, animal. Eu só cheguei a ver, eu só cheguei a ver a página que estava. A Lola não vai entrar agora, ela está com um probleminha, ela está resolvendo. Tá, então eu vou ler aqui as 7 colunas necessárias no edifício espiritual, porque eu só vi a página que estava e vou começar. Ai, rezem por mim, porque hoje eu estou meio assim. Tá, então vamos lá. É, Acabamos de ver que a verdadeira sabedoria deve por si mesma edificar sua própria casa. Acrescentamos agora que esta casa deve assentar-se sobre 7 colunas, nas quais haverá de apoiar-se e sustentar-se todo o edifício espiritual. O edifício ou casa é a consciência. As 7 colunas são boa vontade, memória, que é a lembrança constante dos benefícios de Deus, coração puro, o entendimento livre de todo preconceito, o espírito reto, a alma devota e a razão iluminada.
iluminada do alto. A boa vontade. É engraçado essa expressão, né, que é uma coisa que a gente não usa muito, boa vontade. Mas sabe que eu até coloquei isso no resuminho que eu estou fazendo, no Glória, em latim, é, é assim, Glória in excelsis Deus, et in terra pax hominibus bone voluntatis. É, paz na terra aos homens de boa vontade. Aí agora eles mudaram a tradução para paz na terra aos homens por ele amados, amados por Deus, né? Mas no latim tá boa vontade. É engraçado isso, né? Porque esse autor do São Bernardo ele vai falar que a questão da paz vem, né, dessa estrutura do edifício espiritual tá bem sólida, né? E o Glória fala disso, né? O Glória é, na verdade, a oração que os anjos fizeram quando o menino Jesus nasceu, né? É uma oração santa, né? Imagina isso, foi a música que eles cantaram. A igreja registrou sempre como boa vontade, aos homens de boa vontade, ou seja, a paz é dada aos homens de boa vontade, né? E a gente fala sempre muito de má vontade, mas a gente fala pouco de boa vontade. Mas é uma coisa para a gente refletir bastante, né? Então, ele fala que a primeira coluna que haveremos de levantar, porque de todos os dons de Deus que concorrem para a santificação do homem, o primeiro e principal bem é a boa vontade, em virtude da qual a imagem ou semelhança com Deus é restaurada. É porque Deus é bom, né? Então toda bondade vem dele. Então, não existe sentido para a gente não edificar, né, espiritualmente a nossa alma sem ter boa vontade. É o primeiro bem, porque pela boa vontade começa todo o bem. Então, a boa vontade é o primeiro e o principal bem, porque nada melhor nem mais útil foi dado ao homem que a boa vontade. Faça o homem o que fizer, nenhuma ação humana será boa se não procede da boa vontade. Isso é interessante, né? Sem esta, ninguém pode salvar-se. Com a boa vontade, ninguém pode perecer. Eu destaquei essa frase dele, né? Sem a boa vontade, ninguém pode salvar-se. Olha que coisa incrível, né? Ou seja, a gente fazer as coisas, e muitas vezes a gente faz coisas de má vontade, né? Isso significa que a gente não tem a nossa consciência ainda bem formada. Olha que grave, né, para gente, porque tudo começa com a boa vontade. Então, quantas vezes a gente faz coisas de má vontade, principalmente para os outros, né? Quando alguém pede alguma coisa e tal, a gente já vai assim, aí faz lá de qualquer jeito, né? Isso é muito ruim para gente. Então, ele fala que ninguém pode salvar-se sem a boa vontade. E com a boa vontade ninguém pode perecer, ou seja, com a boa vontade ninguém morre. A boa vontade não pode ser dada a quem não a queira, nem recusada, tirada de quem a deseje. A boa vontade pertence ao homem, o poder a Deus. A vontade é do homem, porque o querer é inerente à sua natureza, e o seu mérito todo está em sua vontade. Entende? Lembra, gente, que a gente estava falando que a vontade, a inteligência e a memória são três faculdades da alma. Lembra disso? Então, a nossa vontade, ela tem que ser construída como boa, né? Para que a gente possa. Porque o que que é vontade? Vontade é querer, é eu quero, né? Então, quanto mais queirais, tanto mais merecereis. Isto é, quanto maior seja a vossa boa vontade, tanto maior será vosso mérito.
Fazei, pois, que seja grande a vossa boa vontade, se quereis contrair grande mérito. Eu quero lembrar, assim, que a nossa vontade é que vai nos mover para o céu, né? Que, assim, se a gente não querer o céu, a gente não vai para o céu. Gente, eu não tô entendendo. Van, se você quiser parar aí, eu vou ver o que está acontecendo. Espera aí só um minuto. Tá, vamos lá, vamos voltar. São três as faculdades da alma: memória, vontade, inteligência. Se eu não quiser Deus, eu não tenho Deus. Então, tudo depende da minha vontade de querer Deus, porque vontade é isso, né? Eu quero. Então, lembra que eu estava falando uma vez para vocês sobre o amor ser uma coisa movida pela vontade e não pelo sentimento? Então, como, como que eu vou explicar isso de uma forma que vocês não tenham dúvidas? Da seguinte maneira: os anjos são seres espirituais e eles amam a Deus muito mais perfeitamente do que nós. Eles estão acima de nós na hierarquia celeste. Então, se o sentimento fica na parte material nossa, né, na nossa carne, eles não têm sentimento e, no entanto, eles amam, né? Então, o sentimento é, não é ele que move a vontade, tá? O que move a vontade é justamente essa bondade que ele está falando, esse querer, né? E isso a gente vai ver que a memória e a inteligência vão influenciar diretamente nessa vontade, querer o céu e querer a Deus. Como que elas vão interferir? Eu vou adiantar um pouquinho só para a gente ir se localizando. A memória, porque a gente pode lembrar de tudo que Deus fez por nós, a gente pode lembrar que Ele nos criou do nada, e a gente pode meditar na paixão dele e ver o quanto ele sofreu por nós para nos salvar. E também a gente pode meditar no inferno, para a gente não querer ir para lá. A inteligência, porque tudo isso que a gente está fazendo de estudar, que é uma virtude, né? O estudo chama estudiosidade, é uma virtude. Então, a gente está aqui é, é, de que coisas à nossa vontade, né? A gente está descobrindo, né, a catequese, a doutrina de uma forma mais profunda, né? E isso tudo move a nossa vontade para Deus. Então, por exemplo, Deus, ele é um ser perfeitíssimo, né? Que ele não precisa de nada nem de ninguém, porque ele tem tudo e todas as coisas. No entanto, ele é amor e ele é um espírito puro. Então, quando a gente fala que ele é amor, ele não é um sentimentão assim, ele é porque Deus é tudo ao mesmo tempo, né? Ele é o amor, a bondade. Ele não é um ser que tem amor, ele é o amor, né? Nós que somos criaturas é que temos as coisas ou não temos as coisas. Ele não, ele é o ser, né? O ser perfeito. Então, ele é aquilo que ele é. Então, como ele é simples, quando a gente fala essa coisa simples, é porque ele é tudo ao mesmo tempo, né? A gente fala dividido assim, porque a gente não consegue imaginar o que é um ser que é tudo ao mesmo tempo, mas ele é a justiça, a bondade, a misericórdia, o amor, a beleza, é tudo ao mesmo tempo. Então, é um ser composto. Por exemplo, nós somos seres compostos de alma e corpo, né? Então, a gente é composto a gente participa do ser dele. Por, a gente não é por nós mesmos, a gente é porque a gente participa dele. Lembra, a gente estudou um pouquinho isso. Nós subsistimos nele, né? Ou seja, nós existimos porque ele é que nos faz existir, senão a gente não existiria, né? Ele nos criou do nada e ele não foi criado por ninguém, ele existe desde sempre, né? Então, só para a gente ver que a nossa imagem e semelhança de Deus é pela vontade e pela inteligência.
Porque os outros seres, eles não têm vontade e inteligência como nós temos, né? Os outros seres, animais, as plantas, eles não têm isso. A vontade e a inteligência que nós temos é o que nós temos de imagem e semelhança com Deus. Então, é ela que nos move a Deus e é ela que nos move a amar a Deus sobre todas as coisas, tá? Então, nós precisamos querer, né? Então, ele faz assim: admiremos a misericórdia de Deus que colocou nossa redenção em coisa da qual ninguém pode carecer, nem dela ser pobre, a menos que queira sê-lo. Antes, todos podem, na mesma medida, dispor de riqueza, todos, ricos e pobres, podem, com idêntica intensidade, querer da mesma maneira amar, entende? Ele está falando aqui que a vontade é uma coisa que todos nós temos, né? Rico e pobre, qualquer pessoa tem a vontade de querer amar. E isso não nos diferencia. Eu só preciso querer amar, né? Se eu não quiser amar, então eu não vou para o céu, eu não tenho Deus, né? Então eu tô cortada com ele, né? Mas não esqueçamos que a vontade é boa enquanto opera o que pode operar. Vocês estão seguindo aí direitinho, né? Vocês também já têm esse livrinho, eu espero que vocês tenham baixado. Depois ele vai falar então de como, para inflamar-nos no amor de Deus, devemos ter sempre presente sua misericórdia. Então ele vai falar basicamente aqui da memória. Ele vai falar assim: lembremo-nos das misericórdias de Deus para inflamar-nos em seu amor. Tragamos à memória todos os benefícios de que nos cumulou, os perigos de que sua benfeitora mão nos livrou. É, é que a gente só vai ver isso no céu, mas a gente vai ver, quando a gente chegar no céu, que todo o mal que aconteceu com a gente, nós é que provocamos de uma certa forma, né? Porque nós não atendemos a graça que Deus nos mandou. E a quantidade de graças também que Ele nos deu para nos livrar de coisas que a gente nunca nem sabia que estava acontecendo, sabe? Então a gente só vai ver isso no céu. Mas certamente todos os dias nós somos libertos de uma centena de coisas pela mão dele, né? Apesar da multidão e magnitude de nossos pecados, sua misericórdia jamais se cansou. Quando o esquecemos, ele mesmo nos advertiu. Quando nos separamos dele, ele mesmo nos chamou. Ai, gente, hoje tá. O bicho tá querendo pegar, né? Coisa de louco, peraí. É, ele, voltamos a ele e nos acolheu com bondade suma. Se nós nos arrependemos, nos perdoou sem demora. Se perseveramos, foi porque ele mesmo nos guardou. Se permanecermos firmes, foi ele quem nos sustentou, caídos. Caídos, ele nos levantou. Ele, deixa eu botar aqui, ele transformou. Cadê? Ele transformou em amargura nossos deleites culpáveis, e quando sinceramente nós nos arrependemos, nos largeou suas celestes consolações. Por último, quando fomos purificados pela tribulação, nos devolveu a paz perfeita, doce repouso. Jamais foi negligente em advertir, em corrigir os pecadores, jamais negligenciou recompensar os justos. O que que acontece, gente, é que para a gente fazer qualquer bem, é, tá bom, a gente precisa, é,
a gente precisa da nossa vontade, mas a primeira ação é sempre de Deus, né? Ele é que vem sempre ao nosso encontro. Então, se nós hoje em dia estamos dentro da igreja e voltamos, foi porque não é porque eu quis aceitar a graça de Deus, é para que eu quisesse, ele já me deu uma graça, entendeu? Porque a gente, por nós mesmos, não é nada. Tem pessoas que às vezes valorizam muito isso, né? Eles falam assim: ah, mas você respondeu a graça. Não, eu respondi a graça porque teve uma graça antes para eu responder, porque senão eu não responderia, entende? Todo, Jesus fala isso, né? Sem mim nada podeis fazer. Então, é, tô toda errada aqui com vocês, gente, me perdoa. Tô tão estranha hoje. Tá aqui essa página. Então, a gente está sempre dependendo dele, né? Para dar para ter um novo movimento na nossa alma. Por isso que quando nós estivermos face a face no nosso juízo particular, e a nossa consciência vai estar lá, né? Porque nossa consciência somos nós, aí não vai ter como falar assim, ah, mas eu não sabia, ah, mas eu não isso, ah, mas eu não aquilo, porque Deus vai falar, pô, mas eu te dei a graça para você saber, para você querer, para você se mover para mim, né? Para você voltar para mim. Então, se você não voltou, se você não quis, é porque você não quis atender a graça, né? Então, é isso, essa é a nossa culpa, né? É isso que a gente tem que ficar bem atento e é por isso que eu tenho insistido muito sobre o grande bem que nós fazemos a nós mesmos com o exercício do exame de consciência todo santo dia antes de dormir. Por quê? Porque nós precisamos saber no que nós cometemos pecado naquele dia, onde nós fomos omissos. Por quê? Porque a nossa consciência é o lugar que Deus fala com a gente e ele vai mostrar. A gente sabe dentro da gente o que que a gente fez, o que que a gente deixou de fazer. Então, para a gente exercitar essa consciência viva e inflamada, né, de amor, a gente tem que fazer esse exame de consciência todos os dias antes de dormir e rezar o ato de contrição, porque eu não sei se eu vou acordar amanhã, né? E aí não deu tempo de eu me confessar, então pelo menos eu me arrependi, né? Vou pegar um purgatóriozinho aí, mas não salva, né? E é grande engano as pessoas que falam, gente, mas vocês falam isso, mas eu tenho tanta certeza que eu vou acordar amanhã. Pois é, né? Um desses dias que você tem tanta certeza e você não acordou, né? Aí, pronto, vem o problema, né? Então, é muito importante para a gente o exame de consciência, e é mais importante ainda também que a gente passe essas informações e essa catequese para aquelas pessoas que nós estamos ligados de alguma maneira. Por exemplo, os pais têm que ensinar isso para os filhos, não é o catequista que ensina isso. O pai que ensina isso, porque o pai é o primeiro catequista, o pai e a mãe, né? Se o pai e a mãe não ensinou, é um pecado de omissão dele, né? Então ele vai ser cobrado também disso, assim, ó. Então, aí você tem que ensinar para o seu marido, se ele não sabe, para sua esposa, se ela não sabe, para o seu amigo próximo, se ele não sabe, porque são atos de caridade que você vai fazendo, né? Assim, já que as pessoas não fazem, então você ensina a fazer, porque senão a pessoa corre o risco de não salvar a alma dela, né? Por quê? Porque esse vigiar que Jesus fala para gente, orar e vigiar, esse vigiar é isso, é estar com a consciência alerta, né? Se você não fizer esse exercício, você não está vigiando, né? Aí acontece de um tudo com você, né? Você vive aos trambolhões e aí pronto, você já está pecando, né? E nem está percebendo que você já abandonou Deus e, enfim, já está com uma vida assim aos trambolhões, né? Então, então tá. Então ele fala assim.
Se, pois, não há em nossa vida momento algum em que deixemos de experimentar a bondade, a misericórdia de nosso Deus, libertador, que não exista tampouco instante em que não pensemos nele para dar-lhe graças, amá-lo e servi-lo. Então, por quê? Porque a gente tem que viver segundo aquilo que nós fomos criados. E a primeira coisa que nós somos chamados a fazer, na verdade, nós fomos criados para amar e servir a Deus. Então, se a gente não está fazendo isso, a gente não está cumprindo com a nossa vocação. Antes de ser marido, mulher, professor, médico, seja lá o que for, a gente é chamado a amar e servir a Deus, né? Então, para isso, eu tenho que ter uma consciência bem formada. E a consciência bem formada é isso que a gente está estudando agora. Então, quando cair os 10 minutos, eu peço que alguém chame a página. Eu já aprendi a fazer, mas se alguém souber antes de mim, eu agradeço. Então, o, esse, a gente vai, então, ver aqui, ó, devemos, eu não sei quanto tempo falta, devemos amar a Deus com todas as potências da nossa alma, pelos grandes benefícios que nos cumulou. Vejam, o autor já está dando uma dica aqui, ó, de onde é que nós amamos a Deus, com as potências da nossa alma. Ele não fala em sentimento nenhum, tá? Por isso que é um grande mal dentro da igreja esse estímulo ao sentimentalismo, porque isso não é amar, nem tampouco é fé, nem tampouco é nada, porque quando nós morrermos, isso não vai com a gente. Isso não está, ó, as potências da nossa alma são vontade, inteligência e memória. Não tem sentimento na alma. O espírito, ele não tem sentimento, isso é uma coisa corpórea. Aí a gente, quando vai para missa, para grupo de oração, seja lá para um monte de coisa, tudo é sentimental, né? Eu tenho que sentir, eu tenho que chorar, eu tenho que. Isso é um grande mal. Por quê? Porque eu não estou estimulando o lugar certo da minha alma. Eu estou estimulando o meu corpo ainda. Então, eu não estou elevando. O meu eu, lembra aquele desenho que eu mostrei para vocês? O meu eu está sempre lá embaixo ainda, ele não subiu. E eu tenho que me elevar para eu ser um homem novo. Então, enquanto eu estiver estimulando o meu sentimento, pelo sentimentalismo, né? É, eu senti uma coisa hoje, eu confessei, nossa, eu senti assim um gelo. Ai, Jesus veio no meu coração e não sei o quê. Isso tudo pode acontecer, isso tudo pode ser ilusão, até o demônio sabe fazer isso, mas nada disso é amar. E nada disso vai com a gente quando a gente morrer, né? Isso não atinge a potência da nossa alma, isso ainda está no corpo. Não, não é que a Igreja Católica seja contra as coisas do corpo, é porque a alma é que tem que estar, o corpo tem que estar submetido à alma, a alma é mais elevada que o corpo. Então, para eles funcionarem bem, é assim que funciona, não é o contrário. E até dentro da igreja se faz o contrário agora, né? Se estimula o corpo. As músicas são todas sentimentais, né? Violão, aí, né? Se vocês começarem a ouvir o canto gregoriano, e eu indico a vocês a fazerem isso, vocês vão ver que o canto gregoriano ele não mexe com o sentimento. Você, você não chora, você não fica dilacerado, não acontece nada disso. Ele eleva a sua alma, porque ele não ele é composto de uma maneira que ele não mexe nos seus sentimentos. Então, tudo hoje é para mexer no seu sentimento, né? O padre fala, olha para o lado, fala para ele, eu te amo, abraça, não sei o quê. Então é tudo corpóreo, né? Então ninguém é elevado, né? Ninguém eleva. E como que a gente vai lidar com isso, né? Isso é complicado, né? Porque a própria igreja está impregnada disso, né? E é muito complicado, porque fica todo mundo lá embaixo sempre, né? Não eleva, né? Então, esse autor, então, o São Bernardo de Claraval, é doutor da igreja e é o último padre da patrística. Ele é
muito importante dentro da igreja, né? Então, o que ele está ensinando na verdade, o catecismo da igreja, porque o domínio da consciência, entender o que é a consciência, é catecismo da igreja, tá? Se a gente não Oi, souber é isso melhor encerrar aqui, agora, tá? Porque vai. tá, tá. Então a gente vai encerrar para voltar daqui a pouquinho.